colégio, dando início esse ano letivo. Início já iniciou, né? Dando continuidade, né? Às matérias. Eu creio que o tema escolhido foi um tema especial para os nossos dias mesmo. São verdades do reino, né? Imbuída numa parábola. Nós vamos entender o que é uma parábola, por que parábola, né? E nós vamos dar essa aula. Eu sei que alguns alunos não vieram hoje. Então, boa noite a vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. A paz do Jesus, né? Nós estamos aqui para o objetivo de aprender a parábola do mestre. Né, Diego? Verdade. A parábola do bom mestre. Aqui pega mais bem. Né? De como devemos nos comportar como cidadão do reino de Deus. Né? E, na verdade, se você for ver no Evangelho, nós temos, que eu pesquisei lá, mais ou menos 42 parábolas. Jesus trouxe como ensino, né? E para confundir os religiosos daquela época, os fariseus. Mas nós escolhemos também, é impossível falar as 40, mas escolhemos 3, uma para cada terças-feiras, né? E a primeira que nós separamos foi a parábola do bom samaritano. É uma palavra já rica em ensino, uma palavra que já ouvimos muitas vezes nas pregações, né? Mas até os discípulos de Jesus não entendiam o porquê que Jesus falava por parábolas. Foi para mim Mateus 10, Mateus 13, 10, 11. Gabriel? Então os discípulos assim, ó, eles se reuniram entre eles e falaram, está difícil de entender essas coisas. Está difícil. Pô, nós somos um povo humilde. Sabe? Eles falam algumas coisas que acho que confunde a gente, né? Vamos falar com ele. Aí eles reuniram e falaram assim, ó, se aproximaram de Jesus e perguntaram, por que lhes falas por meio de parábolas? Veio 11. A que Jesus respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Olha, fique tranquilo, para vocês eu explico. Vocês não têm entendimento, mas aqueles, se referindo aos religiosos, né, aos fariseus, eles, como diz lá em Isaías, né, vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entende. Ouvis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouvem com ouvidos e desfecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso que estava falando, olha, porque eles são duros. Eles estão afim de outras coisas. Eles estão aqui para ouvir a nossa mensagem, mas com outra intenção. Ele não está se importando o que eu estou trazendo, que tipo de ensino eu estou trazendo. Eles querem algo da minha boca para me condenar. Essa foi a prática, né? E a gente vê nas pregações do YouTube, de coach aí que vê, muitos falam de parábolas, muitos deles trazem apenas uma mensagem superficial, apenas do que Jesus falou, mas não traz uma profundidade no que Jesus queria dizer.
com aquilo. Não traz para a igreja, olha, ele está trazendo isso. Então tenha cuidado. O que ele está dizendo na parábola é isso. Ele não faz. E se fizer, a igreja pode sofrer um levante. Então eles fazem na superficialidade, né? E o que vem a ser uma parábola? O que aprendemos com elas? Algumas coisas está aí, outras porque aqui no livro do mestre, professor, não é para confundir também, né? Então algumas coisas não estão aí, mas preste atenção, vou chegar naquilo que está na apostila. E na apostila tem uma situação que, por equívoco, ela ficou, a vírgula atrapalhou a leitura. Vou chegar e eu alerto a vocês. Então as parábolas de Jesus são ensinamentos onde o Senhor Jesus tratou de forma simples, objetiva e ao mesmo tempo elaborada, com temas essenciais da mensagem do Evangelho. Ou seja, que quer dizer que é identificar o Deus de misericórdia anunciado por Jesus como o núcleo central da mensagem cristã. Quer dizer, são as boas notícias do Evangelho. São as boas notícias para aqueles que são escravos da lei. Então, através das palavras, o que ele fez? Ele ensinou. Jesus ensinou o amor, Jesus ensinou a graça, o padrão de vida que deve caracterizar os seus seguidores, falou da realidade da sua segunda vida iminente e também o destino final e eterno de todos os homens. É o teor das parábolas. Para aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqueles que estão caminhando com Jesus, estão entendendo, vão entender o que a mensagem está trazendo. Está entendendo? Estou falando muito rápido. Eu não sou o Diego que fala com o passado. Depois me ajustar aqui, peraí. Colocar no modo 1. Estou no modo 1,5. Então, as palavras de Jesus, elas não podem ser comparadas a nenhuma outra parábola, ou ilustrações, ou fábulas, que a gente ouve por aí, muitas vezes a gente lê por aí, né? E existe, né? Então, é devido a tamanha da originalidade e do propósito da palavra de Jesus. Então, muitas situações que tentam mostrar alguma coisa, muitas fábulas, né, irreais, né, que não mostram a realidade, né? Então, o tamanho da originalidade e do propósito da palavra de Jesus é inconfundível. Não se compara. Então, de forma geral, vamos lá, as parábolas de Jesus possuem uma mensagem central, bastante clara, acerca das coisas do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também muito profunda nas suas aplicações. Por isso, que só pelo Espírito de Deus você consegue entender o que está falando. Os discípulos não tinham o Espírito de Deus, ainda não tinha neles o Espírito Santo, então eles não confundiam a mente deles e os demais, né? Então, hoje, nós que temos o Espírito de Deus, a gente sabe o que está falando, o que Deus queria dizer. Aí você vai buscar, começa a vir a revelaçãozinha, começa a vir uma instrução, começa a vir algo e você vai, tá, entendi. É isso que o Senhor está querendo dizer. É isso que eu estou entendendo, né? Então, pelo Espírito de Deus, senão, você não consegue. Somente os verdadeiros seguidores de Jesus podem compreendê-las plenamente, né? Então, isso foi só uma introdução do que é a parábola, qual é o objetivo da parábola, né? O que ela nos ensina. Vocês captaram a mensagem aí? O que ela ensina, qual a proposta das parábolas de Jesus, né? Então, a primeira parábola, na figura 1 aí do bom samaritano,
Eu estou aqui com meus assessores de assuntos aleatórios, que é o Diego, o Fernando, está lá o Gabriel, o Paulo, o Diego, o outro faltou hoje, né? O David não pôde vir. Justificou? Justificou. Está justificado. Então, esses meus assessores, eles deram um up na minha palavra aqui. Então, lá, aquela figura, viu, Gabriel? Figura 1, que está falando da parábola do bom samaritano. Onde é que está o menino aí? É isso aí, tá? Olha só que coisa linda, tá vendo? Ó, era ele cuidando do amiguinho dele lá, né? O que diz a parábola do bom samaritano? Como eu falei, é uma história muito conhecida do Novo Testamento e também é encontrada exclusivamente nesse livro de Lucas, no capítulo 10. Só ele cita a parábola do bom samaritano, né? Então ela está lá no capítulo 10, Lucas 10, versículo 25 a 37. Essa parábola fala sobre a prática e o cuidado ao próximo. Então, ela mostra o amor ao próximo. Deixa eu abrir, tá, filho? Né? Do amor. Tipo, agora, aí vem o nosso próximo. Qual que é o meu próximo? Ele falou assim, né? Aí você vê, meu próximo. O meu próximo são vocês. Eu não posso considerar o meu próximo, meu sobrinho lá na Bahia. Eu não sei o que está passando, eu não sei qual é a necessidade dele, eu não sei qual é a aflição dele, eu não sei o que eu posso fazer por ele, né? Mas se estou caminhando na rua, eu vejo uma pessoa caída como ali, regurgitando, uma convulsão, por exemplo, eu tenho que socorrer. Mas eu não conheço, não sei quem ele é, não sei de onde ele veio, mas o que eu posso fazer? Eu estou sozinho com ele aqui, né? As pessoas estão indo, passando. O que eu vou fazer com ele? Esse é meu próximo. Né? Meu próximo é aquele que está diante de mim, uma situação em que podemos ajudá-lo. Uma situação precária, uma situação inusitada, incapaz, e que nós podemos ter algo que possamos ajudá-los. Vamos fazer isso. Esse é meu próximo. Entendeu? Meu próximo? Aquela pessoa da frente do banco é o seu próximo. Né? Numa aflição, ali gemendo, chorando, sozinho ali no canto, é o seu próximo. Nós fomos uma vez lá no parque da cidade, eu e a Vana caminhar, uma moça ali chorando, sozinha naquele banco. Caminhamos e voltamos. Ela pôde expressar, abriu todo o coração com a Vana, né? Eu deixei ela bem à vontade, mulher com mulher, né? Se entende melhor, e a Vana estava aconselhando ela, e 1 hora e meia, aí passou. No dia seguinte, ela nos ligou e falou: vocês podem ir amanhã de novo no mesmo lugar? Só que ela foi agora com o marido. A aflição era com o marido. E ela explicou tudo que aconteceu na praça, no parque da cidade, para ele. Né? E ele falou: tá bom, eu sei que isso, vamos lá. Foram lá, mais de 1 a 2 horas de conversa, ficamos amigos, WhatsApp. Hoje estamos nos Estados Unidos, os dois. Que bênção. Né? Sempre nos comunica alguma coisa. Glória a Deus. Aqui era o meu próximo, naquele momento. Né? Então, em que momento Jesus conta essa palavra do bom samaritano? Ele conta essa palavra como forma de responder uma pergunta feita por um doutor da lei. Vem lá para mim o versículo 25 em diante. Então, essa parábola foi feita por um doutor da lei, tentando testar, provar Jesus.
Certa vez, essa aqui estava advogado. Um advogado da lei, ou um perito da lei, ou um doutor da lei, ou um mestre da lei, ou um PhD da lei, levantou-se com o propósito de submeter a Jesus à prova. Então, antes disso aqui, antes dessa passagem de Lucas 10, voltando alguns versículos, ele fala assim, ele olha e fala assim, Pai, dou graças a Deus, ou melhor, te dou graças, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aos inteligentes, e ocultaste aos sábios, aos inteligentes, aos sábios, ocultaste essas coisas aos sábios, e revelaste aos pequeninos. Então, alguns deles estavam lá naquela hora, quando ele fez essa oração. Mas naquela hora ali, logo depois, passando um tempo ali, eles estavam juntos de novo, sentados. Agora ele levantou. Mas ele levantou no intuito de provocar Jesus. Não foi assim. Não é assim. Dá licença. Tem uma dúvida. O senhor permite? É como estava ali reunido, ele falou assim, ó, deixa comigo, de lei eu entendo. Vou pegar esse judeuzinho aí. Deixa comigo. Pá, levantou. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora pegamos ele. Vamos pensar assim, né? Checkmate, né? Agora pegamos ele. Aí Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Aí que tem um erro. Não é possível. Não é Jesus respondendo, tá? Jesus respondeu. Como é que está aí? Hã? Amarás Deus com todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento? Tá. Mas não foi essa palavra que Jesus respondeu. Ele falou assim, Jesus respondeu assim, como você vê a lei? O que está escrito na lei de Moisés? Como você as lê? Vamos ver. Falou para ele. Então Jesus perguntou, que ele dá a resposta, aí está errado. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, não dá isso não. Tá? Quem respondeu foi o menino lá. Então Jesus perguntou o seguinte, ó, mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, ó, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você as lê? Vamos lá. Aí ele respondeu, ele aqui agora seria o mestre, né? O mestre não, seria o doutor da lei. Ó, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está dizendo, citando aqui Deuteronômio. Por quê? Deuteronômio, essa lei, todos os judeus precisam saber, desde o menor até o maior. Ensina o seu filho a caminhar, deitar, andar, caminhar. Essa palavra. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É uma determinação que todos têm que entender e saber de cor essa palavra. Então ele falou assim, ó, o que está escrito na lei de Moisés? Está escrito assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o vosso coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, toda a sua capacidade intelectual, e também ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse então, você respondeu corretamente. Tipo assim, ó, faça isso e viverá. Então, faça isso e viverá. Lembra aquela fotinha minha? Faça isso e viverá.
Né? Então, só essa resposta de Jesus seria o suficiente para entender que Jesus o conhecia e que ele se mostrava um bom teórico, mas um falso adorador. Embora falasse tão bem, infelizmente não vivia nada do que professava. Deu a resposta: amar o seu próximo a ti mesmo. Então tá bom, faça isso. Mas querendo justificar, não gostei. Não gostei. Me humilhou. Deixa eu. Não, vou tentar uma outra jogada. Um outro bispo. Quem é o meu próximo? Foi aí que Jesus entrou na palavra do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Então vamos ler? Versículo 30, o Gabrielzinho. Tem aqui um preâmbulo aqui da parábola, não tem necessidade que eu vou ler a parábola. Diante do que Jesus lhes responde assim, diante dessa frase, dessa pergunta: quem é meu próximo? Então, você vê que ele é bate-boca, sabe? Ele falou assim uma coisa, mas ele gostou da resposta, achou a resposta muito sábia e tentou justificar. Tá bom, agora quem é meu próximo? Diante do qual Jesus respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, dos quais, depois que lhe roubaram tudo, lhe espancaram, fugiram, abandonando quase morto. Vamos lá. Coincidentemente, eu esperei o horário, já no turno, estamos vindo de volta do trabalho do templo. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Põe aí a Figura 3. Figura 3. Gabriel, figura 3. Consegue ver aí? Olha só. Não, já passou, né? Já passou. E o outro está lá caído. Brigadinho. Então, esse aqui de lá. Está até subiando. Ixi, é bucha. Se eu voltar, vai me complicar. Vai. Por que ele pensou nisso? Porque os sacerdotes, ele tinha na lei lá, na lei da sinagoga, que ele não podia tocar em morto. Mas ele nem percebeu, nem foi saber se o outro estava morto ou não. Agora ele perguntou, ele disse: e se tiver morto? E se tiver morto? Vai me complicar. Eles vão me pegar, eu vou dar baixo do meu prontuário lá, eu vou ser sacerdote, eu vou ser um desertor lá da sinagoga. Vai ficar difícil para mim as coisas. Não vou, não. Ele passou de largo. Passou de largo. Deixa aí. Então o sacerdote ele não devia correr o risco, porque poderia se contaminar tocando no morto. E acarretaria um grande problema e grande mobilização para substituí-lo no serviço. É um pouco complicado para ele. Mas uma pergunta ficou aqui no meu coração: estava certo em deixar aquele homem cair na estrada? Podemos errar fazendo o que é certo? Ele poderia ter visto. Está vindo. Ele tentar socorrer, ver se estava morto ou não.
Então eu vi essa palavra, acho que foi aqui que eu vi essa palavra, que eu coloquei aqui, ó, foi no filme. A diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. Foi aqui que eu vi? Foi você? Não, eu falei de uma outra forma. Remédio mata, veneno mata, o remédio também mata. Vai depender da dosagem, né? É verdade. Então, depois eu lembrei de você. Não sabia onde que eu vi. Eu pus um filme, mas não sei onde foi. Se foi Guerra nas Estrelas, se foi no Planeta dos Macacos. Então, deixa eu continuar aqui. Versículo 12. Assim também, um levita era aquele ajudante do sacerdote, lá no templo. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Ele falou, opa, olhou bem, está lá o sacerdote lá, já na frente, ele também olhou, e ele poderia tocar no morto. Ele não tinha, estava debaixo daquela lei, ordenação, ele poderia ter feito isso. Nós questionávamos lá, né, Diego? Mas se o sacerdote me pegou, eu vou pegar? Vou pegar? Se o sacerdote não cuidou, não teve cuidado, eu vou pegar? Né? Se ele não fez, eu vou fazer? Se ele não ajudou, por que eu faria? Aí nós entramos na bate-papo, né? Então, Diego, tem homens na sua vida. Exato. Apóstolo, tem pastores e líderes da sua vida. Se o senhor pular cerca, no bom sentido do relativo, né? Nós pulamos também. Tem uma igreja aqui em Mogi? Você dessa época, Diego? O Bernardo, ele era, acho que era apóstolo ali, eu era bispo, não sei o que era. Ele era do interior. Houve um levante da igreja de adultério. Seguinte, Coisa assim. Coisa de ruim, verdade? E houve isso, sabe? Então você vê como contamina, como ele influencia, né? Se ele, sacerdote, não tomou conhecimento, o que eu faria? Deixa eu acompanhar aqui. Nós caminhamos juntos. Deixa eu até andar um pouquinho mais rápido para acompanhar ainda, né? Está entendendo? Quem está entendendo se ele não fez, por que eu vou fazer? Então, se o apóstolo faz as coisas, eu vou fazer também. Se o Diego faz isso, eu vou fazer. Se o apóstolo Pedro faz isso, eu vou fazer também. Né? Porque aí, quando ele for me confrontar, não tem autoridade. Eu estou de boa. Eu não vou sofrer a punição. Aí você fez o lembrar que eles não fazem nada, eu também não vou fazer. Foi o que mais foi voltar. Foi tudo certo. Você vê como é que é? Deve ser? Ele falou eu. Ai, meu pai. Eles não fazem nada, eu também não faço. Vendo? No versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, foi na Figura 4. figura 4? Não? 5, né? É 4, né? Acho que é 4. Essa aí, ó. Essa aí. Deixa assim. Aquela primeira lá. Aquela primeira. Isso. Que o samaritano chega, olhou, vou dizer aqui no nome aqui. Mas feridinha dele, tentou dar uma geral nele lá, né? Viu que estava vivo, né? Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, lá, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ó, esse mesmo. Bota lá naquele cacique lá. Gabriel. Aí, veja que ele, todo aquele percurso, o samaritano foi a pé. Foi levando o rico. Com o doente. E o rico, o cabeleireiro e os dois. Ele chegou a pé,
e o outro lá sendo levado muito rico. Olha que amor, né? Coisa diferente, né? Então ele foi até lá, porque o homem não podia andar, ele preferiu ir a pé, pousou ali, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, eu acerto tudo, viu? Tá? Ó, cuida bem dele, está ferido, já fiz os primeiros socorros, eu preciso que vou deixar com você aqui 2 denários. 2 denários é 2 dias de trabalho. Tá? No meu caso é 120 reais. Ali, colocou ali, ó. Tá, quando eu voltar, eu pago a diferença. Tá ok? Fechado? Tá. No dia seguinte, 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí eu estou perguntando agora para o rapazinho lá. Qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Molhando as línguas, molhando os beijos, molhando os dentes. Aquele respondeu para ele: aquele que teve misericórdia dele, né? Aquele que teve misericórdia, o nosso inimigo lá, o samaritano, né? Foi aquele que teve misericórdia dele. Ele nem falou que fosse samaritano, né? É aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus estava dando checkmate no doutor da lei. Tá bom. Jesus disse. Põe para mim lá, o Gabriel, para a igreja ver, para a classe ver. Versículo 37, 36 e 37. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? A pergunta foi para o doutor da lei lá. Vamos lá, o próximo. Declarou o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tudo da mesma maneira que seu semelhante. Beleza. Entendeu? Vai, faça a mesma coisa. Né? Então, e essa expressão do bom samaritano, essa foi a história da parábola, ela foi a história do confronto, foi a história do que aquele doutor da lei, para confrontar Jesus, para pegar Jesus no erro, né? Mas ele foi vencido pela sabedoria, né? Pela graça de Deus que estava em Jesus, sempre. E a expressão bom samaritano, ela é frequentemente usada para descrever alguém que ajuda os outros de forma generosa e desinteressada, sem esperar nada em troca. Foi o que aconteceu ali. Essa expressão originou-se a partir da parábola do bom samaritano, contada por Jesus, né? Então esse conceito de bom samaritano tornou-se símbolo de altruísmo, de empatia, e esse termo é frequentemente usado para descrever pessoas que fazem boas ações para ajudar os outros, mesmo que isso lhe custe tempo, dinheiro ou esforço. Esse é o bom samaritano, ajuda todo mundo, né? Essa é a expressão usada frequentemente. Lá vem o bom samaritano, ajuda todo mundo, tá? Vai lá com ele, fala com ele, não fala com o bom samaritano, não. Ele pode te ajudar em alguma coisa, vai lá. Então, essa expressão usada frequentemente, tornou-se, né? Então, em resumo, ser um bom samaritano significa ser uma pessoa solidária, compassiva e generosa, pronta para ajudar os outros quando eles precisam, sem esperar nada em troca. Também é um lembrete poderoso que todos nós temos a capacidade de fazer a diferença.
E que pequenas ações de bondade podem ter um impacto enorme no mundo ao nosso redor. Claro. Se não fosse, aí você acaba sendo notícia. Foi você que ajudou aquela pessoa que não foi? Todos fazem ser a coisa, aquele maior, aquele foi aquele moço que ajudou, aquele moço que ajudou, aquele moço que salvou. Uma vez vocês comigo, né? Porque aqui contei, apóstolo, você lembra de mim? Depois eu contei isso. Na praça ali do local, Paulo Frontino. Um rapazinho, um menininho, um jovencinho caído lá, estava regurgitando, estava tendo. Todo mundo sabia o que fazer, sabia o que fazer. Eu já tinha tido promoção na parte da minha esposa lá, e eu fui ajudar ele, eles ajudaram, e já fui orando, repreendendo a vida dele, e conclusão, deu certo, graças a Deus, deu certo. No dia assim, passou uma semana, ele falou para a mãe no mercado, foi aquele moço, mãe. Foi aquele moço, mãe. Eu falei, estranho, o que aconteceu? Aquele dia lá, que você orou por mim lá, estava mal. Eu lembrei de você, eu vi sua voz, eu vi sua face. Olha que coisa linda. Então é isso que acontece. Você acaba virando notícias sem saber, né, quando você faz o bem. Sendo um propósito. Então, eu estou falando fácil porque a pessoa comigo está fazendo, não estou inventando. Mas pode ter também vários assuntos com vocês, acontecendo com vocês isso. Quantas situações você vê aí na rua aí, quantas situações você vê aí no dia a dia, né, que você fez alguma coisa. Mas não foi nada, não fiz nada. Aquilo não foi nada, mas foi muita coisa. Uma palavra, simples palavra. Levanta, filho. Levanta. Sai dessa tristeza. Vai. Deus é bom com a sua vida. Olha só. E você vai sendo ministrando e ministrando a pessoa, ela consegue receber que aquilo surtiu algum efeito. Mas você caso bem básico, né? Tem situação mais profunda, entendeu? Então, também, né? É um lembrete poderoso. Também, narrando a jornada do homem que caiu nas mãos dos ladrões, enquanto viajava de Jerusalém a Jericó, Jesus perguntou ao doutor da lei, então, e agora? Quem havia sido o próximo? Discutir aqui, né? É aquele que o Senhor teve misericórdia com ele. Tá bom, faz a mesma coisa. Nessa passagem aqui, temos 4, 5 personagens. O primeiro personagem aqui é o homem que foi assaltado. Nessa parábola temos essas 5 personagens. Primeiro, o homem que foi assaltado. O segundo personagem, o sacerdote. O terceiro personagem é o levita. O quarto personagem, o samaritano. E o quinto personagem, o dono da hospedagem. Não fala aqui, né, do ladrão. Então Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é apenas uma figura anônima. Não se sabe a sua ocupação, não se sabe a sua condição social, não se sabe a sua nacionalidade e nem o objetivo da sua viagem. Só sabemos que ele estava no lugar errado, na hora errada. Tudo sabendo é que ele foi assaltado pelos ladrões que deixaram quase morto. Aqui, esses personagens, o ladrão trouxe uma figura fora de contexto. Fora de contexto. E o principal dessa passagem, dos ciclos aqui, é o samaritano. Que é o principal personagem dessa parábola. É o samaritano. Não é nem o hospedeiro, não é nem o sacerdote, não é nem, mas é o samaritano. Esse é o foco. Então, não seja como sacerdote, não seja como levita, não seja como o outro lado, mas seja como os samaritanos. Viu? Pode, faça. Então, o sacerdote e o levita provavelmente estavam indo para as suas casas. Por quê? Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas.
depois que eles terminavam as suas ocupações no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. E o samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria fazer. Esse é o teor. Ele fez o que deveria ser feito. Mas na mentalidade do judeu, isso não era algo comum, porque os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus e vice-versa. E vice-versa. A antipatia entre eles foi lá nos tempos antigos, do Velho Testamento, lá de 2 Reis, 17. Então os judeus consideravam os samaritanos como povo mestiço, uma raça misturada. Os samaritanos tinham erguido lá um templo no Monte Gerizim, seguiam as escrituras apenas do Pentateuco. Diz que nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados ao ponto dos judeus pedir a Deus para excluir a vida deles. Ao ponto de pedir a Deus, exclui esse povo, exclui. Meu Deus, Jeová. Não faça isso com a gente, não. E numa pesquisa aqui, o historiador Flávio José disse que, certa vez, os samaritanos profanavam a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa. Então era uma intriga entre eles. Não estavam bem, não tinha amizade, não tinha uma antipatia. E agora o samaritano teve que engolir. Foram os samaritanos. Ele agiu certo. E nós que agiu errado. Viu? Pois é. Que vergonha. Que vergonha, sacerdotes, que vergonha. Né? Então, o samaritano demonstrou bondade, misericórdia, agindo como um verdadeiro próximo do homem ferido, enquanto os outros dois escolheram não se envolver. Tá vendo? Também mostra a importância de agir com compaixão e amor, independente de religião, de origem ou de outra nacionalidade, não sei. Independente de qualquer coisa. Ele pode estar vestido de branco ali, com uma cesta cheia de pipoca, com uma santinha ali, mas está doente, está passando mal, está vomitando. Vamos socorrer ele. Eu falo para aquelas esquinas feitas de paperinho, né? Então, além disso, a palavra do bom samaritano nos ensina que a vida cristã deve ser prática e não teórica. Guardou? Captou a mensagem? É importante agir com bondade e ajudar aqueles que precisam de ajuda. E acrescentando ainda que esse amor ao próximo não deve ter limites, mesmo quando o outro seja considerado o seu inimigo. E esse amor, essa compaixão, ultrapassa os limites da religião ou a origem do outro, ou seja, sem restrições e sem preconceito, entendeu? A parábola desmascara qualquer pretenso amor a Deus, do tipo do sacerdote do levita, que impede o amor ao próximo. Apóstolo, vai um pouquinho, peraí. Vai indo, depois te encontro lá. Deixa eu só conhecer. Diego, não vou poder estar hoje lá nos homens, porque estou com o senhor aqui do UPA, sozinho na vida, e eu encontrei ele, estou aqui. Segura as pontas aí, assim. Então, é importante ajudar os que precisam de ajuda. O homem que mais amou a Deus na parábola era quem? Samaritano.
que cuidou daquele desconhecido, sem perguntar qual era a sua nacionalidade, classe social, etc. Se era judeu, se não era ninguém, se era o inimigo dele, se era um judeu, se era o inimigo, se era qualquer coisa, se era alguém, sabe? Não importa. Ele foi lá e socorreu ele. Então, desmascara qualquer pretenso amor a Deus, do tipo de sacerdote. Sendo assim, a palavra do bom samaritano nos ensina a importância do amor ao próximo como a nós mesmos, sem restrições, preconceitos, e nos lembra que devemos agir com compaixão, bondade, mesmo diante das diferenças e dos conflitos. Aquela moça, aquele casal me causou um grande problema. Nunca esqueci do que eles fizeram. Esse meu vizinho agora está aí. Mas você é cristão. Está precisando de socorro urgente. Isso é um desespero. Até chegar o socorro vai demorar. O que eu vou fazer? Então, Jesus, trazendo uma linguagem para nós hoje, ele é o samaritano que salva, cuida de pessoas assaltadas pelo inimigo, ele leva para a estalagem, paga todo o custo. A estalagem é a igreja, ele manda para a igreja, ele recebe todo tipo de pessoas, religiosas, ladrões, sacerdotes, levitas e outros da igreja. E quando Jesus traz os feridos para essa igreja, para nós, ele diz assim, cuida dele por nós, por mim, por favor, se alguma coisa gastar, depois eu vou te retribuir. Aí o menino aí, lá nas drogas, peguei ele está aqui hoje, cuida dele para mim. Cuida dele, vai ter custo, vai ter problema, depois eu vejo. A minha Bíblia aqui fala assim, é o termo indenizar, que significa que ao ajudar, podemos ficar com prejuízo. Podemos até sofrer e investir tempo e dinheiro. Nossa, para que fui mexer nesse vespeiro? Gastei 300 reais, 500 reais, 6 mil reais. Porque ele lá do casa de recuperação, eu tive que deixar mil reais de calção lá. Tive que deixar. Que levar a cesta básica. Entendeu? Fiz isso uma vez também, eu, Havana, meu vizinho, drogado. Vamos lá, ele quis ajuda, vamos lá nos confundou lá do Gedutra, lá, sabe? Ele levou ele lá, aí precisa trazer macarrão, cesta básica, tá bom, vamos lá, quanto que é? Vamos lá. Passou 3 dias aí no telefone, o seu menino fugiu. Está até hoje fugindo da vida, até hoje foragido. Bate aqui, fica preso, sai, fica preso, tá? Então, mas foi feito, amor. É difícil cuidar de pessoas, dá trabalho. Sim ou não? Sim. Por isso valorizo quem cuida de idoso, dá trabalho. Vale idoso enfermo, não é idoso saudável, que só fica ali batendo papo com ele, jornal verde. Os idosos que suja, dá banho, dorme, nossa. A banho que eu diga, né? Então, dá trabalho, mas ele salvou, pagou o preço, levou o moribundo da estalagem, sofreu. Ele mesmo pagou o preço necessário, sua vida na cruz, pelo menos. Ele fez isso. Pegou todos nós aqui, ele estava lá jogado no lugar lá, no muro, ele pegou a gente e falou, olha, vou te levar para um lugar saudável, vou te mandar para um lugar saudável, vou mandar para a EFEC. Ali, por enquanto está começando, mas vai melhorar. Fica firme lá. Não olha para o Pedro não, aquele pastor, não olha para ele não, olha para mim. Fica firme lá, vou te preparar, lá você vai crescer. Lá você vai ser curado. É
morri por você. Figura 6, pode ser? E por fim, Tiago 1:22. Sede praticante da palavra, e não simplesmente ouvindo e iludindo a vós mesmos. Olha, está vendo? Vocês aqui, ó, sejam praticantes, viu? Tá? Toda essa história que eu contei para vocês tem fundamento. Alguns entenderam, outros não entenderam. Mas olha, seja praticante, a mensagem é essa: seja praticante da minha palavra, não simplesmente ouvintes e iludindo a vós mesmos. Ele está pregando lá, falando isso, né? Vocês estão enganando a vós mesmos. Esta é a minha palavra. Esta é a mensagem do bom samaritano. Então, quando vê, pode fazer, faça. Pode ajudar com alguns recursos, ajuda. Pode levar a algum lugar, leva. Ou, se não tem condições, por favor, me ajuda aqui, precisa levar esse homem para tal lugar. Eu conheço ele, de boa índole, de boa família, mas ele está perdido. Talvez seja uma amnésia, talvez seja um Alzheimer. Vou levar ele de volta, você me ajuda? Estou sem carro, você pega seu carro? Bora! Assim, sabe, você busca socorro. Né? Isso são situações do cotidiano. Tanta coisa acontece. Né? Principalmente onde ele vai procurar? Já vê a Jaque lá. Moça, onde que eu estou? Moça. Então, gente, receba essa palavra do bom samaritano, essa palavra lá do bom samaritano, como ensino, né, autêntico daquilo que Jesus pede para a gente fazer, não apenas uma ilustração. Eu amo, essa tarde está aqui, faz uma pouco mais. Aí, graças a Deus, ficou bem. Não é essa a história. A história é a profundidade do que está querendo dizer isso. É verdade. E ele contou isso depois no particular para os discípulos. Olha, essa só é essa. Aqueles lá que quiseram me pegar. Você ouviu a intenção dele, né? Levantou uma fúria. Achamos o dono da verdade. Né? Então seja humilde. Amém. Amém? E finalizar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Posso citar uma coisa? Não. A vida não pergunta. Né? Valendo meio ponto. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego, pela ilustração. O Gabriel lá, pelos meus assessores aí, pelo suporte. Tá? Na terça-feira, nós vamos falar de outra palavra do filho. Pronto, talvez. Né? Olha. E... Isso, hein? O filho pode já conhecer 10 vezes, a posso eu pego 50 vezes. Eu quero ouvir de novo. E os Diego já falou dessa palavra, o filho pode lá na casa dele quantas vezes? Eu ouvi de novo. Eu até sei o que aconteceu. Ele voltou, ele chorou, ele se arrependeu. Não vou não. Vem. Não sei o que Deus tem, né? De repente. Muito obrigado, gente. Parabéns, pastor. Glória a Deus. Irmãos, bom, né?